não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Muito sério. Aqui o Márcio Neto pergunta. O senhor mencionou o sistema métrico. Explicou que o fato de o tamanho definido como metro não ter correspondido à definição original, não foi particularmente prejudicial às medições, afinal todas as outras medidas são feitas em relação a este novo comprimento, sendo este uma nova definição do metro que se superpõe à original. Recentemente tem havido esforço para unificar as unidades de medida em um sistema internacional e assim evitar confusões. Apesar dessa potencial vantagem de todos aderirem ao sistema internacional, fico pensando que, mesmo que haja equivalência quantitativa entre essas unidades, talvez isso contribua para empobrecer a ciência de imagens, que seriam um recurso valioso para a imaginação de quem quer que esteja abordando qualquer problema da natureza. Bom, isso acontece realmente, porque você vê, todas as medidas antigas, elas, o que é medir? Você compara o tamanho de uma coisa com o tamanho da outra, né? Não é isso? Então, de onde você vai tirar a unidade de medida? Existem unidades de medida naturais. Tá certo? Por exemplo, o tamanho do corpo humano. O tamanho médio do corpo humano. Tá certo? Então, isso quer dizer que facilita para você imaginar o tamanho das coisas. Mas se você coloca uma medida abstrata, tá certo? Então, automaticamente as medidas se tornam apenas números, que não correspondem a imagem nenhuma. Então, isso pode ser bom para a administração, pode ser bom para os cientistas, mas no dia a dia isso realmente não é bom. O Clécio Cabral pergunta: eu estava lendo para a faculdade alguns textos de Karl Popper. Percebi que essa ideia da comunidade científica como árbitro da verdade aparece ali como neutralidade institucional. Diz ele que na ciência tudo que se pode saber com certeza é devido a esta dita comunidade científica e na possibilidade da crítica de todo axioma. Quer dizer, me parece que os pares são responsáveis não por dizer o que é verdade, mas por testar se aquilo que se diz é verdade, visto que, na concepção de Popper, somente esses seriam capazes, habilitados para tal. Bom, tudo isso aqui, para mim, é uma ilusão monstruosa. Quer dizer, você dizer que... Aí você está confundindo a definição, quer dizer, do ideal científico com a realidade histórica da classe científica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, você não pode deduzir de um ideal uma realidade. Né? O que ele está querendo dizer é que a classe científica deveria agir assim, assim. Bom, a gente pode discutir o próprio conceito de ideal científico dele. Eu acho que esse conceito não diz absolutamente nada. Porque você diz, olha, nós não estamos aqui, a nossa função não é descobrir a verdade, tá certo? Mas apenas apontar os erros. Não é isso? Então você, nessa mesma noção de erro, quer dizer, a possibilidade de você testar cientificamente, ou como diz ele, falsificar, tá certo? Falsear, né? Nesta própria atividade está supondo uma aproximação da verdade, como se fosse uma assíntota, uma curva que vai chegando, mas nunca chega. Então, nisso aí está dado o que o Edmundo Husserl chamava o ideal teleológico da ciência. Quer dizer, nós não temos a verdade, mas nós sabemos em que direção nós temos que ir para alcançá-la. Se você abole esse ideal teleológico, você vai testar com as coisas em relação ao quê? Quer dizer, o Popper ele tenta fugir da questão da verdade, reduzindo tudo a uma questão prática de você testar
testar as hipóteses e afastar as que estão erradas, e recusar aquelas que não são falseáveis, quer dizer, que não podem ser expressas em termos científicos. Eu digo, bom, mas a definição do ideal teleológico de ciência está lá embutida, só que está escondida. Então ele não está acrescentando absolutamente nada. Ademais, a definição que o Popper vai dar da ciência, se vocês estudarem os tópicos de Aristóteles, a dialética de Aristóteles, você vai ver que é exatamente a dialética de Aristóteles. Quer dizer, é a confrontação de hipóteses, né? Agora, Aristóteles deixa muito claro que a dialética não produz conhecimento firme, ela produz apenas conhecimento razoável. Tá certo? Então, o razoável é medido como tal em função de algum conhecimento que você admite como certo. Quer dizer, se sumir completamente a certeza, some também a razoabilidade. É? E o que o Popper está propondo é isso, uma razoabilidade sem certeza nenhuma. Fala, mas isso é impossível. É? E se fazer buraco na água, não vai dar certo jamais essa coisa. Então, eu acho que todo o método do Popper é apenas uma bela desconversa. Quer dizer, é a maneira de desculpar a classe científica pela sua incapacidade de descobrir verdades, né, e tornar, vamos dizer, honrosa a mera substituição dos erros. Substituir um erro pelo outro seria válido se esse erro se aproximasse de algum modo de um ideal de verdade. Se some o ideal de verdade, fala, bom, então qual é o princípio de validade da correção? Né? Então, o próprio fato, vamos dizer, também tem outra coisa, o fato de uma hipótese ser impugnada agora sob certo aspecto, não impede de maneira alguma que ela seja restaurada amanhã ou depois sob outro aspecto. Então, o velho Aristóteles tem razão, quer dizer, não há como você fugir do negócio dos 4 discursos, quer dizer, você tem uma gradação de credibilidade. Então, você tem o que é absolutamente certo, certeza absoluta, você tem o razoável, você tem o verossímil e você tem o possível. Nunca ninguém inventou nada fora disso, nem inventará. Então, se você quiser ficar só com o razoável, você não terá sequer o verossímil. Agora, note bem que o Popper, apesar de todo o treinamento lógico que ele tinha, ele filosoficamente era muito mal equipado. O Popper não sabia sequer ler um texto filosófico. Depois que você lê a análise que o Wegener faz do livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, e vê um monte de burradas que o sujeito fez na leitura de Platão, eu digo, não é possível, se o cara não sabe ler um texto filosófico, ele não devia opinar sobre essas coisas, né? Então, nunca levei o Popper muito a sério, não. Então, quer dizer, inteligente, né? Se existe alguma semelhança, guardadas as proporções, entre o que o Popper disse e o que eu estou dizendo. Não. Pode ter uma semelhança aparente, quer dizer, se eu estou dizendo que nós estamos lidando com as coisas num nível de mera razoabilidade, então pode parecer que eu estou sendo um popperiano. Quer dizer, nós não temos a verdade final, mas temos uma razoabilidade. Só que eu sei que a razoabilidade é medida em função de uma certeza absoluta que você consegue imaginar, mas que você sabe que substantivamente você não pode alcançar. Não é isso? Agora, pergunto eu, existem certezas absolutas? Existem. Agora, não confunda a certeza absoluta com a autoridade universal, de uma prova que todo mundo tem que engolir. Eu digo, qualquer pessoa conhece certas coisas com certeza absoluta. Só que ela não pode provar aquilo para mais ninguém. E o exemplo supremo é o da testemunha única. Então, cada indivíduo é também testemunha única dos seus próprios atos solitários, atos e pensamentos solitários. E ele conhece isso com certeza direta e absoluta. E, no entanto, só tem validade para ele. Então, você confundir o que é objetivo, vamos dizer, o objetivo, nesse sentido, não se opõe ao subjetivo. Porque quando, por exemplo, eu sei o que eu fiz ontem,
Por exemplo, estava precisando de um dinheiro, fui lá, sou caixa do banco, fui lá, peguei o dinheiro. Eu sei isso com certeza absoluta, e não é subjetivo. É individual, mas não é subjetivo. É um fato objetivo que conheceu e do qual eu tenho experiência direta. Tá certo? Então, você tem um conhecimento objetivo de natureza estritamente individual. Então, toda esta pataquada moderna que imagina, vamos dizer que o que é subjetivo só tem validade íntima para o indivíduo, eu digo não. Se eu roubei alguma coisa, eu sei aquilo com certeza absoluta, com total objetividade, e, no entanto, eu não posso provar aquilo para ninguém. Então você vê que o uso da palavra subjetivo para designar algo que depende do arbítrio do indivíduo, como, vamos dizer, um vago sentimento, uma vago imaginação que ele teve, e o objetivo para designar aquilo que é objeto de consenso científico, eu digo, está invertendo totalmente. O consenso científico é necessariamente subjetivo, coletivo. Quer dizer, um grupo é intersubjetivo, ele não é nunca objetivo. Então, o que é objetivo é aquilo que não precisa de maneira alguma de prova científica. Por exemplo, a existência de um mundo. Você já viu alguma pesquisa científica para provar se o mundo existe? Não, né? Porque qualquer prova científica se fundamenta na existência do mundo. Tá certo? Então, este é um conhecimento objetivo, e por isso mesmo ele não pode ser objeto de prova científica. Se é objeto de prova científica é porque existe um coeficiente, não só de incerteza, como também de subjetividade. Agora, se eu roubei um dinheiro do banco, eu digo, como é que eu posso provar que fui eu que roubei o banco? Se não tinha mais ninguém vendo, se eu não deixei nenhum indício, eu digo, olha, eu sei que eu roubei, mas eu mesmo não posso provar. E se as pessoas não acreditam em mim, eu chego lá e falo, não, fui eu que roubei. Os caras, você? Não, nunca se ia fazer uma coisa dessa. Então, eu não posso provar que eu mesmo sou o culpado do crime, pô. E, no entanto, aquele conhecimento tem uma validade objetiva absoluta, por ser o testemunho direto. Você verá, o mundo moderno começa também com René Descartes, vamos dizer, agora é o império da subjetividade, o império do eu. Tá certo? Mas, aos poucos, esse eu vai perdendo cada vez mais autoridade. Quer dizer, aquilo que o indivíduo diz já não pesa absolutamente, tudo precisa ser confirmado por uma comunidade. Então, o conhecimento objetivo que o indivíduo tem vale menos do que a opinião subjetiva que um grupo tem. Essa é vamos dizer, é outro paradoxo que nos mostra novamente que Hegel tinha razão. Quer dizer, um conceito abstrato, quando ele se torna um fato histórico, ele se torna o seu contrário. Quer dizer, o império do eu, né, inaugurado por René Descartes, se torna a completa anulação do eu. Não sei se estão acompanhando o que eu estou falando, está ficando claro o que eu estou dizendo? Alguém me faz alguma pergunta sobre Cornelius Castoriadis? Eu nunca li uma linha desse cidadão, não posso dar. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o
nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.